Eu sou do sul, é só olhar e ver que eu sou do sul. Me apaixonada por Santa Terezinha lá de Paris, né? Isso aqui é uma mistura internacional. Rio-Paris. Rio-Paris. Rio Grande do Sul em Paris. Olá, eu sou Vanessa Fraga e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a oração, a importância da oração. Muitas pessoas, às vezes, se perguntam e falam, né? Eu não sei rezar. Fulano reza por mim, porque parece que Deus atende a tua oração, né? Então, chega, para de pedir para os outros, porque agora é a tua vez de fazer a oração. Primeiro que a gente começa já falando para aquela pessoa, reza por mim porque você tem fé. Então, vamos por partes. Fé. Fé é uma virtude teologal porque vem de Deus e todos os batizados já têm a fé. Ela nos é dada no dia do nosso batismo. Se você é batizado, então já tem fé. Só que a virtude, ela é interessante, é uma matemática de Deus, é completamente diferente da nossa. Quanto mais você usa, mais você tem. Então fé, você aí já tem. Agora, a questão é a oração. A oração também é interessante, sabe por quê? Nós aprendemos a rezar à medida em que vamos rezando. Que lindo isso, né? E parece estranho também, mas não é estranho, sabe por quê? É que nem uma conversa com os nossos amigos. Primeiro a gente conhece uma pessoa e começa ali conversando um pouquinho com ela. Daqui a pouco a gente vai conversando um dia após o outro, vamos criando uma intimidade, já vamos sabendo que a forma de falar com ela, quando nós queremos algo, quando nós estamos tristes, né? Vamos aprendendo e vamos nos assemelhando a essa pessoa. Assim é com Deus, que deve ser o nosso melhor amigo. A oração é a forma com a qual nós conversamos com este nosso melhor amigo. Então deve ser o quê? Uma conversa que deve brotar do nosso coração. É lindo quando nós vimos isso no Catecismo da Igreja. Vou deixar depois aqui para você o número que daí você pode pesquisar e ver melhor, tá bom? Aonde nos fala que a oração ela brota do nosso coração, deve ser algo sincero. Mas às vezes nos faltam as palavras para falar com Deus, porque como um amigo, Deus gosta que mostremos a Ele que o conhecemos. E como que nós vamos mostrar que conhecemos a Deus? Através da palavra dele, através da Bíblia. Inclusive eu deixei aqui também o livro História de uma Alma para mostrar para vocês que Santa Terezinha, essa minha grande amiga, ela mostra no livro dela, que era o Diário Espiritual, o quanto ela tinha uma intimidade com Deus, porque ela conhecia Deus através da palavra. Então em muitos momentos no livro, ela coloca ali algumas passagens bíblicas, ela mostra que tem uma autoridade com a palavra de Deus, que conhece a Deus. E a gente só ama aquele que a gente conhece, né? Então, eu vou botar aqui. E aqui eu deixei a palavra, para a gente poder ver um pouquinho como que nós vamos rezar e também mostrar a Deus que nós o conhecemos, já que Ele gosta de ouvir isso de nós, e deve ser natural, né? Quando a gente vai fazer uma oração para Deus, nós podemos colocar ali a nossa intenção, falando como se estivesse falando para um amigo. Olha, Senhor, eu venho passando por tal dificuldade, por isso, aquilo, né? E aí você pode lembrar de algumas coisas que ele escreveu. Inclusive, você pode falar alguns trechos, versículos bíblicos através da sua oração. E podem ser do Evangelho, já que diariamente você pode ter contato com a liturgia diária, que são os Evangelhos. Aqui, por exemplo, eu já escolhi um para te mostrar. Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 8. Vamos supor que você quer fazer um pedido a Deus e você já fez toda aquela parte que brotou do seu coração, você já contou tudo o que está acontecendo contigo, e aí você pode dizer também assim: mas Senhor, eu venho aqui te pedir porque eu acredito em Ti, porque Tu diz lá na Tua palavra: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Na palavra, devemos lembrar que aqui Deus não está dizendo o que é que nós temos que pedir. Se é a cura de uma doença, se é simplesmente o fato de conseguir um emprego, de conseguir falar com alguém que a gente está tentando há um bom tempo e não está conseguindo, se é a reconciliação com alguém, que é que o Senhor cure algum trauma, que o Senhor nos ajude com alguma situação. Ele não está dizendo aqui. Simplesmente você pode usar esta palavra desta forma. Você até pode dizer assim: Senhor, porque eu acredito em Ti, que Tu és o Rei dos Reis, que Tu és o médico dos médicos. Eu sei que Tu pode realizar muitas graças, porque Tu é o mesmo, aquele que lá salvou o povo do Egito. Tu és o mesmo que nasceu em Belém, o mesmo que curou, né, o paralítico,
que fez um cego enxergar. Tu és o mesmo que fez a água se transformar em vinho nas bodas de Caná. E eu sei que tu podes fazer tudo diante desta situação. E ele coloca. Olha como aqui nós já mostramos intimidade com Deus. E é uma oração que é bonita. Então, às vezes a gente acha que, poxa, né? Mas será, Vanessa, que só essa oração é bonita as que eu falo da palavra? Não, né? Porque ela tem que brotar do nosso coração. Só que à medida em que nós conhecemos a palavra de Deus, automaticamente essas palavras vão surgindo na nossa oração, inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Agora, eu quero te convidar a fazer aí, na sua casa, a sua oração. Conversa com Deus, coloca as tuas dificuldades. Se você não lembra, né, alguma passagem bíblica, não tem problema. Coloca a tua dificuldade, fala com Ele. E eu tenho certeza que logo após essa oração, faça um pouquinho de silêncio. O Senhor vai falar ao teu coração o que é que você deve fazer. Se Ele não falar naquele momento, você pode também receber, né, essa resposta através de uma música, através de uma palavra. Então fique atento. Mas como saber se isso é de Deus ou não, né? Quando nós ouvimos uma palavra, alguém nos dá um conselho, mesmo diante daquilo que nós pedimos, né? Você fez o pedido, está procurando uma resposta, talvez ainda não obteve na oração, embora o Senhor sempre fala lá no nosso coração. Como que eu vou saber se é de Deus ou é a minha vontade? Bom, temos alguns pontos, tá? Primeiro, isso não vai contradizer a nossa fé, tá? Não vai contra a palavra de Deus. Vai cair no nosso coração em paz. Não vai contra a doutrina, não vai contra o catecismo, não vai contra a palavra de Deus, né? Não vai contra o depósito da fé. E também vai cair no nosso coração em paz. Um exemplo do que não seria a vontade de Deus, tá? Vamos supor que você é casado ou casado e aí tá tendo um desentendimento com o teu esposo. E aí você pede pro Senhor o que eu tenho que fazer. Aí ela não tem, tem que se separar. Foi Deus que falou que eu tenho que me separar. Não, jamais isso Deus vai dizer para um casal que, né, já está lá, já tem, né, o matrimônio. E aí na igreja esse sacramento do matrimônio, jamais isso vai acontecer. Deus talvez possa te dizer para o quê, né? Ser aquela pessoa que vai ter mais silêncio, né? E aí que tu possa pedir a Maria que silencie, que oferte e muitas outras coisas. Bom, sobre oferta e como resolver algumas situações com aquelas pessoas que a gente está procurando resolver, como um marido, um amigo ou um desentendimento, antes de ir lá e falar, isso eu vou explicar em um outro vídeo, tá? Então, aproveita, compartilha esse vídeo se você gostou e não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube.